Mas vamos antes, né, rezar por ela, né, pedir a intercessão de Nossa Senhora por ela nessa noite, para que todas as palavras da Giovana, né, possa nessa noite alcançar o nosso coração e fazer com que o nosso coração se dilate para esse dia tão especial, tá certo? Então vamos estender as nossas mãos, direcionar as nossas mãos para a Giovana e pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir o Espírito Santo de Deus sobre ela nessa noite, sobre tudo aquilo que ela irá falar. Oremos no Espírito, peçamos o Espírito Santo de Deus sobre a Giovana nessa noite. Shirieri aralabara laralabariara labariara 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 lariara labariara 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 lariara 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 lariara. Shirieri aralabara lariara laieri eri aralaieri eri aralara laieri aralariara labariara 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 lariara laieri. Shirieri eri aralaieri eri aralaieri aralariara laieri. Vem Espírito Santo de Deus sobre a Giovana, vem ungí-la, venha capacitá-la, venha dar a ela todas as palavras acertadas, para que nessa noite o nosso coração se abra, se alargue, para irmos ao encontro dos nossos amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Boa noite. Tô cheia aqui de coisa na mão, não sei como é que eu vou conseguir. Se eu tivesse... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai dar certo. Então, que grande alegria nos encontrarmos, né? Mesmo aqui nas telinhas. Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês, mas é uma grande alegria nos encontrarmos nessa noite para falar um pouco sobre essa grande graça que nós vivemos como igreja, que é o Dia Mundial dos Pobres. A primeira pergunta: você sabe qual é a edição do Dia Mundial dos Pobres que nós vamos viver esse ano de 2023? Pergunta-chave, né? Outra perguntinha: você sabe como surgiu o Dia Mundial dos Pobres? Foi uma coisa assim que a assessoria de promoção humana teve uma inspiração, esse nome é bonito, né? O pessoal da assessoria de promoção humana é criativo, teve uma inspiração de um Dia Mundial. Você sabe como surgiu, né? Qual foi a inspiração para o Dia Mundial dos Pobres? Então, é sobre isso que a gente vai partilhar um pouco, né? E você sabia que todos os anos o Papa Francisco, olha, já estou dando o primeiro spoiler, o Papa Francisco, ele escreve uma carta aprofundando o tema do Dia Mundial dos Pobres naquele ano. E diga-se de passagem, ele sempre escreve essa carta no dia do meu aniversário. Vocês já imaginaram um negócio desse? Que presente assim eu recebo do Papa Francisco profético, porque essa carta ele escreve todos os anos, né? Se tornou uma tradição no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Então, todos os anos no meu aniversário, fazem 6 anos que eu estou na assessoria de promoção humana. Nós vamos para a 7ª edição do Dia Mundial dos Pobres e exatamente todos esses anos eu recebo essa carta de aniversário, desde o primeiro mandato aqui nessa missão, eu já recebi esse presente, né, do Papa Francisco, tão importante para o exercício da nossa missão. O Papa nos escreve como igreja diretrizes, uma reflexão, convidando realmente à conversão. Né? A palavra-chave seria essa, nos convidando a viver uma experiência de conversão e voltar o nosso coração e o nosso olhar para os mais pobres. E aí vou lá começar, né? Como surgiu o Dia Mundial dos Pobres? Eu já disse, estamos na 7ª edição, esse ano de 2023, mas como surgiu?
O Dia Mundial dos Pobres, eu não sei se alguns de vocês se recordam que nós vivemos o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Você recorda isso? Não, Giovana ainda não estava nem no Shalom. Nesse ano aí eu não sabia nem o que era igreja. Não sabia, não, estava totalmente ainda. O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, nós vivemos como uma graça no ano de 2016, em que os portais da misericórdia, todas as igrejas, né, catedrais, né, basílicas e aquelas igrejas instituídas pelo Vaticano, se tornaram em grandes portais da misericórdia, onde aqueles que passavam recebiam graças de indulgência plenária. Mas depois você pode pesquisar um pouco e entender melhor o que é o Jubileu da Misericórdia, né? Um jubileu dentro da igreja, vamos dizer assim, o que foi o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. E naquele ano 2016, ao encerrar a graça do Ano da Misericórdia, né, como foi intitulado, o Papa Francisco escreveu uma carta para todos os fiéis, no final do ano, no mês de dezembro. E o nome dessa carta, vou ler em português, tá certo? É Misericórdia e Miséria. Depois você pode pesquisar que você vai encontrar. E nessa carta, o Papa ele compartilhava com todos nós a alegria e os frutos do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, da experiência de conversão que nós vivemos como igreja. E também nos recordava, né, que nesse jubileu nós tivemos a grande graça de retornarmos para as obras de misericórdia. Né? As obras de misericórdia que são esse caminho de salvação para todos nós cristãos. Não tem quem fique de fora. Meus irmãos, não que isso, por isso que o Papa gosta muito de dizer, né? Os pobres são o nosso passaporte para o paraíso. Então, não tem como ficar de fora, né? Se eu quero viver um autêntico caminho de santidade, eu sou convidado a viver dia após dia as obras de misericórdia. E nessa carta, o Papa ele encerra a carta falando assim, eu vou ler para vocês, para que fique assim, bem gravado para todos nós, como surgiu o Dia Mundial dos Pobres. O Papa diz assim para nós: à luz do jubileu das pessoas excluídas socialmente, celebrando quando já se iam fechando as portas da misericórdia em todas as catedrais e santuários do mundo, intuí que, como mais um sinal concreto deste ano santo extraordinário, se deve celebrar em toda a igreja, na ocorrência do 23º domingo do tempo comum, o Dia Mundial dos Pobres. Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que se identificou com os mais pequenos e os pobres, e nos há de julgar sobre as obras de misericórdia. Será um dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho e tomar consciência de que não poderá haver justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa. Além disso, este dia constituirá uma forma genuína de nova evangelização. Olha que palavra-chave o Papa nos dá. E olha o que a gente está vivendo como comunidade, algo histórico. Promoção humana e primeiro anúncio. Além disso, este dia constituirá uma forma genuína de nova evangelização, procurando renovar o rosto da igreja na sua perene ação de conversão pastoral para ser testemunha da misericórdia. Uma conversão, quando a gente pensa, muitas vezes, que falar de pobre
Falar dos pobres é falar de comida. Falar dos pobres é falar de roupa. Falar dos pobres é falar de esmola, porque também é bíblico, bendito seja Deus. Mas falar hoje para nós do Dia Mundial dos Pobres não é somente falar de comida, não é somente falar de roupa, não é somente de falar de uma fantástica ação social. Também é isso, exatamente. Mas falar do Dia Mundial dos Pobres para nós, como igreja, e de forma especial, como comunidade Shalom, é falar de evangelização. Evangelizar, somos chamados a evangelizar esses nossos queridos amigos mais pobres, antes da comida, antes da roupa, antes do dinheiro. Ele precisa, acima de tudo, de uma experiência com o amor de Deus, porque é exatamente essa experiência que pode transformar a vida dele, que pode levar à verdadeira esperança. E é isso que nós temos tocado e podemos testemunhar, né, nesse tempo de tanta graça de Kairos que nós vivemos como comunidade. Mas vamos lá. Introdução feita, né? Eu não vou passar muito tempo, prometo, vou falar em poucas palavras. Vamos falar aqui qual é o tema do Dia Mundial dos Pobres esse ano. Eu vou pedir que a gente coloque aí o slide. Esse ano, né, como eu disse para vocês, todos os anos o Papa Francisco escreve uma carta para todos nós, fiéis da igreja, falando sobre o Dia Mundial dos Pobres. E esse ano o tema, você pode colocar grande, por favor, para que eu possa ver aqui na tela. Desculpa, gente, eu estou falando aqui com a produção, conversas paralelas. Esse ano nós temos como tema do Dia Mundial dos Pobres, nunca afaste de algum pobre o teu olhar. É esse o tema que o Papa Francisco, né, ele nos convida a mergulhar. Essa passagem bíblica, né, esse tema está fundamentado na passagem de Tobias, certo? Do livro de Tobias. E eu vou ler, é a única parte que eu vou ler enquanto o pessoal organiza aqui a apresentação, inclusive, mas já estava no script eu ler, certo? Para vocês, um pouco a passagem que, assim, diríamos assim, dentro dessa passagem, porque o livro de Tobias, ele é todo rico, né, em falar dessa experiência, mas, assim, o que o Papa, ele, nessa carta, ele quis nos falar, né, que eu acho que é muito importante a gente se fundamentar nas palavras do Papa e não da Giovana, porque a Giovana não tem muita coisa aqui para dar. Certo? Então, o Papa, na carta, vocês podem ter acesso a esse documento na internet tranquilamente, 7º Dia Mundial dos Pobres, você vai ter acesso e vai estar lá, certo? Obrigada aqui, pessoal que fez, né? Deu certo, viu? Então, o Papa ele vai nos falar, preste atenção. Ouçamos a história de Tobias, uma parte, né, da história. Pela festa do Pentecostes, que é a nossa festa das semanas, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Aqui já é Tobias, certo? O livro de Tobias. Mas, ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias, né? Isso é Tobit falando para Tobias, quem não conhece a história, tá? Tentando introduzir aqui de forma rápida. Tobit é o pai e Tobias é o filho. Filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe da nossa refeição. Olha que belo. Aquele homem, com a sua mesa farta de comida, ele pensou, eu não posso desfrutar dessa comida sozinho. E ele pede que seu filho vá em busca nas ruas de algum pobre que sente à mesa com ele. E ele diz, eu espero por ti, meu filho. E o Papa comenta essa passagem.
Como seria significativo se no dia dos pobres esta preocupação de Tobias fosse também a nossa. Ou seja, convidar para partilhar o almoço dominical, depois de ter partilhado a mesa eucarística. A Eucaristia celebrada tornar-se-ia realmente critério de comunhão. Aliás, se ao redor do altar do Senhor temos consciência de sermos todos irmãos e irmãs, quanto mais visível se tornaria esta fraternidade, compartilhando a refeição festiva com quem carece do necessário. Tobias fez como o pai lhe dissera, voltando para a palavra de Deus. Mas voltou com a notícia de que um pobre fora morto e deixado no meio da praça. Sem hesitar, o velho Tobit levantou-se da mesa e foi enterrar aquele homem. Voltando cansado para casa, adormeceu no pátio. Caíram-lhe nos olhos excrementos de pássaros e ficou cego. E o Papa comenta: ironia do destino? Pratica um gesto de caridade e sucede-lhe uma desgraça? Apetece-nos pensar assim. Mas a fé ensina-nos a ir mais fundo. A cegueira de Tobit tornar-se-á a sua força para reconhecer ainda melhor tantas formas de pobreza ao seu redor. E mais tarde, o Senhor providenciará a devolver ao velho pai a vista e a alegria de rever o filho Tobias. Então, é a partir dessa passagem belíssima que o Papa Francisco ele vem nos convidar a uma reflexão sobre o nosso chamado a nos voltarmos como igreja para os mais pobres. O nosso chamado, né, a voltar o nosso olhar. Olha aí o movimento que precisa ser feito. Eu preciso voltar o meu olhar para o pobre. E aí, se vocês estivessem aqui pessoalmente, eu ia dizer, partilhe de 2 em 2, mas como vocês não estão, né? Então, vamos voltar lá para os slides. Na experiência de amar, socorrer e evangelizar os mais pobres, nós vamos muitas vezes, como a gente acabou de ler aqui, nos deparar com os desafios, né? Porque viver essa experiência não é nada fácil. Você pode aí trazer à sua memória alguma experiência desafiante, ou você pode pensar, meu Deus, eu nunca cheguei nem perto, porque para mim, ir ao encontro de uma pessoa mais pobre já me paralisa. Eu tenho medo. E você pode trazer assim essa grande dor e esse questionamento dentro do seu coração. Mas nada deve nos impedir de viver essa experiência. Coloca aí o slide, por favor. Obrigada. E aqui eu vou partilhar com vocês um testemunho, né? Eu estava rezando, eu disse, meu Deus, nada mais do que também um testemunho. Na mensagem, o Papa Francisco ele nos fala: os pobres são pessoas, têm rosto, uma história, coração e alma. São irmãs e irmãs, com seus valores e defeitos, como todos. E é importante estabelecer uma relação pessoal com cada um deles. Então, é como o próprio Papa nos fala, não é simplesmente dar a comida, é comer com eles. Existe uma grande diferença, meus irmãos, nessa simples ação. Não é dar a comida, mas é ter
a capacidade, a sensibilidade, a compaixão de comer com eles. Não é simplesmente dar a roupa, não é simplesmente dar o serviço, mas mais do que isso, dar o meu tempo, escutar, amar, partilhar. E foi essa a experiência que eu vivi esse ano, né? Eu pensava assim, uma experiência bem atual, né? Porque nós sabemos, né? E nós devemos pedir, quando eu rezava, Deus colocava assim no meu coração que nós devemos pedir essa grande graça esse ano. A graça de, como comunidade, nesse Dia Mundial dos Pobres, vivermos a experiência de tocar Jesus, de servir Jesus, porque é isso que dizem os nossos estatutos. E essa é uma experiência fundamental para nós, como comunidade Shalom. Se você ainda não viveu essa experiência de amizade, mas uma experiência para além de amizade, de encontrar Jesus, peça essa graça para você e para a missão que você está. A graça dessa experiência, diria até mística, de encontrar Jesus. Foi Jesus que eu encontrei na vida da Hortência, na vida da Tina, esse ano, quando eu estava fazendo uma visita em Madagascar, e providencialmente eu estava lá no dia de Corpus Christi. Tinha ido para a missa de manhã cedo lá, a missa foi de manhã, a procissão à tarde, né? Cada cultura com seu jeito de celebrar. E tinha ido para a missa 6 horas da manhã, né? Aquela missa festiva que durou 3 horas. E quando a gente voltou da missa, eu tive uma experiência muito concreta com Jesus. Porque eu já estava indo, tinha tomado café da manhã e estava indo rezar na capela. Dia de Corpus Christi, meu Deus, eu vou rezar, vou fazer a minha oração. E a campainha tocou. Eu estava exatamente andando em direção da capela, quando a campainha tocou. E a formadora comunitária, né, a irmã daquela casa, disse: Giovana, chegou uma família, aquela família que eu te falei, né, ela já tinha me falado dessa família. Aquela família que eu te falei, vem conhecer. E quando eu cheguei e vi a situação, pode passar outra foto? E vi a situação daquela família, né? Esse aí já é o depois, porque o antes não precisa ser registrado, né? Nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo. Mas quando eu vi a situação daquela família, e a gente perguntou: quanto tempo faz que vocês não comem? Era a mãe com 3 filhos. E ela disse: faz mais de um dia. E aquilo já partiu meu coração. Mais de um dia sem comer nada. Nada. E a gente a formadora comunitária, os irmãos lá da casa já tinham me dito, porque o marido dela sofreu um acidente no trabalho e não estava podendo trabalhar. E ela chegou na casa da comunidade naquele dia, ela estava com uma sacola, e nessa sacola acho que tinha umas 4 moedas, porque ela foi andando pelo meio do caminho e mendigando, e o que ela conseguiu foi 4 moedas, mas aquelas 4 moedas eram centavos. E quando eu vi aquela situação, que eu fiquei com o coração partido, aí a gente olhou umas para as outras e disse: vamos dar comida para eles. Mas quando eu olhei para os pés daquelas crianças que estavam descalças, estavam pretos. E me chamou muita atenção porque eles estavam com um brinquedo de plástico e a menor chupava o brinquedo e dava para o outro. Aí o outro chupava o brinquedo e dava para o outro. Aí ele chupava e assim eles estavam
saciando a fome deles, com aquele brinquedo de plástico passando de mão em mão. E eu disse, não, mas vamos também oferecer um banho, porque eles estão muito sujos. E a gente foi, né? Perguntou se eles queriam tomar um banho e se depois eles queriam tomar café, que a gente ia dar um café para eles, a gente ia preparar o café para eles tomarem café lá. E ela ficou muito feliz, aceitou, e a gente, na hora que nós fomos dar banho, foi aí que eu vivi a grande experiência, né? Porque os mais velhos, os dois rapazes foram tomar banho sozinho e a gente foi dar banho na criança e a mãe foi auxiliar os filhos no banho. Meu Deus, na hora que a gente começou a colocar água naquela criança, começou a sair camadas de muita sujeira. Saiu a primeira camada, saiu a segunda camada, saiu a terceira camada e a gente jogava água e não parava de sair o preto daquela criança. Quando eu olhei para aquilo, eu não me contive, né? E eu disse, gente, com licença. E aí eu saí, ainda para mim é muito forte lembrar essa experiência, né? E eu saí e eu disse, gente, eu não vou conseguir ainda continuar, porque eu me lembrava justamente que aquele dia era o dia de Corpus Christi e que Jesus, que nos ama tanto, que se deu para nós em forma eucarística para nos alimentar, Jesus ali estava batendo na nossa porta, reclamando por comida. E a fome, meus irmãos, é fruto do nosso egoísmo, do egoísmo do homem. A miséria que a gente vê é fruto do nosso egoísmo, da nossa indiferença, da indiferença do homem, minha e sua. E ali eu fiquei, né? E a gente continuou dando banho, não parava de sair o preto daquela criança. E eu, meu Deus do céu, né? Nessas horas, não é a primeira vez que eu vivo uma experiência como essa. Eu vivo uma experiência tão forte com o Cristo, né? Com o Cristo sofredor, com o Cristo flagelado, né? Porque fazia quanto tempo, e quando a gente saiu preto daquela criança, eu dizia, meu Deus, faz quanto tempo que essa criança não toma banho? Eu ficava me fazendo essa pergunta. Faz quanto tempo que essa criança não toma banho? Porque era muita, muita sujeira que nós não conseguimos tirar toda, para vocês terem noção. O cabelo dela, meu Deus, né? Porque aquilo também estava sendo muito difícil para ela, né? A gente assim tá dando banho nela ali. E depois mostra a última foto, né? Então aquela foto lá foi a gente tomando café, né? E você vê a alegria e por fim eles saíram, né? A gente deu a roupa. A gente conseguiu lá nos despojamentos pegar algumas roupas e a gente deu as roupas para eles colocarem. Esse jovem, né, adolescente, ele é um filho especial, ele não tem nenhum tipo de assistência lá. E ele, quando pegou o sabonete, eu acho que ele não, assim, eu não sei a última vez que ele tinha visto um sabonete. Agora você imagina, né? Todo dia você toma banho com sabonete na sua casa, né? Às vezes, quando chega no finzinho, você faz é jogar fora, eu digo por mim, nós, né? Ele, quando pegou aquele sabonete, ele parecia que estava pegando uma pedra de ouro. Ele ficou cheirando, cheirando, cheirando. E pensando, eu imagino o que tinha no coração dele. Eu vou tomar banho e com sabonete. Ele estava tão feliz, você vê no rostinho dele a expressão de alegria da criança, da mãe e do outro menino, né? O menor, essa família, a Hortência, a Tina, e eu não me recordo o nome das duas crianças, que eu sou péssima de recordar nome. Mas, para mim, naquele dia, eles tiveram um nome.
Jesus. Jesus nos visitou. Jesus nos pediu alimento. Jesus nos pediu água. Jesus nos pediu roupas. Jesus nos pediu banho. E quando terminou, logicamente não deu mais tempo de rezar, né? A oração que nós dizemos que somos acostumados, né, a viver todos os dias parada, silenciosa. Mas eu agradeci profundamente a Deus, porque Ele tinha me dado a graça de viver uma verdadeira experiência de Corpus Christi, de verdadeiramente ter tocado, ter cuidado, ter me alimentado do corpo dele. Né? Eu quis partilhar essa experiência com vocês, né? Apenas para que a gente entenda que, como Shalom, à medida que nós nos aproximamos desses irmãos, essa é a experiência que todos nós somos chamados a viver. E aí, por fim, o último slide. E o Papa vai nos falar. Damos graças ao Senhor, porque há tantos homens e mulheres que vivem a dedicação aos pobres. Pessoas de todas as idades. Olha aí, gente. Jovens, pessoas adultas, pessoas mais idosas. Pessoas que às vezes não têm muitas coisas, não tem muito para dar. Meu Deus, mas o que é que eu vou ir ao encontro dos pobres se eu sou pobre? Bendito seja Deus. Porque ele é pobre, né, por uma condição, mas você que também se sente, se considera pobre como eu, nós podemos cada vez mais nos unir a ele. Quando nós somos pobres, nós vivemos essa verdadeira experiência de comunhão com os pobres. Por isso que o Papa tanto nos convida a sermos uma igreja pobre para os pobres. Condições sociais que praticam a hospitalidade e se empenham junto daqueles que se encontram em situações de marginalização e sofrimento. Não são super-homens, olha aí. Nós não estamos aqui querendo salvar o mundo, querendo acabar com a fome, querendo acabar com a miséria, que não existam mais pessoas nas ruas. Não, esse não é o objetivo do Dia Mundial dos Pobres. Se Deus quiser, muitas experiências de conversão teremos. Podemos ter vários encaminhamentos de pessoas que saem das ruas nesse dia. Deus pode realizar resgates impossíveis através da nossa evangelização, mas não porque nós somos os taus, né? Volta lá, senão eu não consigo continuar a leitura, por favor. Não são super-homens, mas vizinhos de casa que encontramos cada dia e que no silêncio se fazem pobres com os pobres. Não se limitam a dar qualquer coisa. Olha aí, olha a mensagem central do Dia Mundial dos Pobres. Não dar qualquer coisa, não se limitam a dar, não que não seja importante dar, mas eles escutam, dialogam. Aumenta, por favor, que senão... Escutam, dialogam, procuram compreender a situação e as suas causas para dar conselhos adequados e indicações justas. Estão atentos tanto à necessidade material como à espiritual, ou seja, a promoção integral da pessoa, olhar a pessoa como um todo, por isso que a gente fala tanto, amar, socorrer e evangelizar, amar, socorrer e evangelizar, porque eu vou estar olhando a pessoa como um todo, também nas suas necessidades, porque ela está numa condição que ela precisa também de assistência, mas a assistência nunca deve ser o primeiro lugar. Delegar a outros é fácil. Olha como é que essa frase que nos leva muito a refletir. Delegar a outros é fácil.
Volta lá o slide, por favor. Delegar a outros é fácil. Oferecer dinheiro para que outros pratiquem a caridade é um gesto generoso. Envolver-se pessoalmente é a vocação de todo o cristão. Meus irmãos, nós queremos, nesse Dia Mundial dos Pobres, ajudar, oferecer o que for de melhor para esses nossos amigos. Comida, serviço social, conseguir muitos voluntários, queremos dar de tudo e de melhor. Mas, acima de tudo, eu e você queremos nos envolver de forma pessoal com cada um daqueles que nós encontrarmos. E eu finalizo com uma frase de Santa Teresinha, porque o Papa termina essa mensagem no Dia Mundial dos Pobres, nos falando dela, né, nesses seus 150 anos, né, de celebração do seu nascimento. Por favor, coloca o último slide. E aí eu termino com ela, com uma frase muito bela de Santa Teresinha, que eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu vou pegar aqui na minha pesca do... Pronto. Nesta casa, que é o mundo, todos têm direito a ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela. Possa a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações neste Dia Mundial. Ajudar-nos a nunca afastar de algum pobre o olhar e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo. Né? Que nós possamos, como comunidade Shalom, nessa expressão tão particular dentro da igreja, que nós também possamos viver essa experiência neste Dia Mundial dos Pobres e que essa experiência, meus irmãos, ela seja uma experiência tão forte para nós, tão marcante, que essa experiência ela possa se tornar uma experiência da nossa vida. Que ela não seja uma experiência pontual ali do 23º domingo do tempo comum, mas que ela se torne a experiência do nosso dia a dia e que nós possamos verdadeiramente nos tornar amigos dos mais pobres. Eu gosto de dizer, né, que nós possamos verdadeiramente amar Jesus nos nossos amigos mais pobres. Deus abençoe vocês. Estaremos intercedendo e vivendo essa experiência unidos. Se Deus quiser, eu estarei na missão de Mossoró, vivendo com vocês esse ano o Dia Mundial dos Pobres. Já estou falando publicamente aqui para me comprometer, viu? Amém. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora, a Virgem que viveu tão perfeitamente a caridade divina, também seja ela a nos inflamar deste amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.